Olá, meu amigo e minha amiga, a paz do Senhor Jesus. O que é o reino de Deus? A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério, ele dizia que o reino de Deus tinha chegado na terra, entre os homens. Nós sabemos que um reino é o lugar onde o rei governa absolutamente e onde os súditos obedecem às suas ordens. Mas como que o Senhor Jesus Cristo falou que o reino de Deus tinha chegado na terra? No livro de 1 João, capítulo 5, e o verso 19 diz assim: Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro já é do maligno. Então diz aqui nesse versículo que o mundo inteiro é do maligno, do diabo. E nós vemos que cada dia que passa, só piora a situação. Aumenta o pecado, aumenta a iniquidade e tudo é contra a palavra de Deus. Cada dia que passa, tudo está sendo contra a palavra de Deus. Em muitos países, o evangelho, a Bíblia é proibido. Então, como o Senhor Jesus Cristo falou que era chegado o reino de Deus? Hoje eu quero falar um pouco aqui desse assunto. A Bíblia diz que quando João Batista, que era antes de Jesus, que era primo de Jesus, ele começou a pregar. Olha o que diz aqui a palavra, Mateus capítulo 3, e o verso 1 e 2 diz assim: E naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então João Batista, ele falava que o reino dos céus estava próximo. Ele não falou que tinha chegado, ele falou que estava próximo. Jesus ainda não tinha começado o seu ministério. E João, a Bíblia diz que João veio para anunciar o Salvador, o Cristo. Olha o que diz aqui. Mateus, capítulo 4, e o verso 16 e 17 diz assim: E o povo que estava nas trevas viu uma grande luz. E aos que estavam detidos na região da sombra e da morte, a luz raiou. E naquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então diz aqui, que o povo que estava na região das trevas viu uma grande luz. Ou seja, os povos estavam na região das trevas, eles estavam sob o domínio do inimigo. E diz aqui, que na região da sombra e da morte, eles estavam detidos na região da sombra e da morte, ou seja, estavam presos. Jesus ainda não tinha começado seu ministério, o Espírito Santo não estava na terra, Deus não falava com o povo, fazia anos que Deus não falava com o povo através dos profetas. Então João Batista falou que o reino dos céus estava próximo, só que quando Jesus começou o seu ministério, a Bíblia diz que quando Jesus, antes de começar o seu ministério, ele foi até João, foi batizado pelo João, depois foi conduzido pelo Espírito até o deserto, passou 40 dias se preparando para iniciar o seu ministério. Então quando ele começou, ele diz, e o povo que estava nas trevas, o povo que vivia debaixo do domínio do inimigo, viu uma grande luz. E os que estavam detidos sobre a sombra e a morte, os que estavam presos debaixo do jugo do inimigo. Então diz aqui no verso 17, naquele momento em diante Jesus passou a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus ele falou que era chegado. Naquele momento ele falou que o reino de Deus estava entre os homens, estava na terra. Mas quem é esse reino? Esse reino é o próprio Jesus. Esse reino é o próprio Jesus. Ele não estava falando que ele ia dominar a terra, ele não estava falando que a terra ia ser o seu reino. Ele estava falando de si mesmo, que ele era o rei, Como diz a palavra, que a luz raiou nas trevas e ele era o próprio reino. Então nós sabemos, para que uma pessoa possa sair das trevas, ela tem que aceitar Jesus. E nós vemos aqui no capítulo 23, Mateus capítulo
24 e o verso 23 diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando todos os enfermos e males entre o povo. Então o reino de Deus é cura, é libertação, é você sair de uma vida de pecado e entrar no reino de Deus. Ou seja, se entregar a sua vida na presença de Jesus. Porque o reino que Jesus estava falando aqui era dele mesmo. O verso 24 diz assim: E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhes então todos aqueles que sofriam acometido de várias enfermidades e tormento, e os endemoniados, e os lunáticos, e os paralíticos, e Jesus os curava. Então aquelas pessoas que estavam endemoniadas, os lunáticos, as pessoas que sofriam com espírito maligno, eram levadas até Jesus, e Jesus libertava, né? Como diz a palavra, que aquelas pessoas que estavam sob o domínio do inimigo, Jesus veio e libertou. Então nós sabemos que o reino que Jesus falava aqui, quando ele fala, né, que o reino de Deus está sobre a terra. Então ele estava falando de si mesmo. E para que você possa entrar nesse reino, você tem que aceitá-lo. A Bíblia diz que havia uma mulher que fazia 12 anos que ela estava com fluxo de sangue. Aquela mulher sofreu 12 anos. E a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, com remédio, para que viesse curar daquela enfermidade. Ou seja, aquela mulher ela vivia no reino das trevas. Ela vivia sob o domínio do inimigo. Porque nós sabemos que a enfermidade é do inimigo. E quando uma pessoa está enferma, é o inimigo que tem prendido. Como diz a palavra aqui, né? Que o inimigo tinha detido, tinha prendido essa mulher. E fazia 12 anos que ela vivia. Ela era de Israel, ela era uma mulher temente a Deus. Era um judeu. Só que ela vivia sob o domínio do inimigo. E quando ela se aproximou de Jesus, a Bíblia diz, né, que Jesus estava rodeado com uma grande multidão. E aquela mulher não tinha como chegar até Jesus, então foi ali se arrastando, tocou na orla da sua roupa. Eu imagino que aquela mulher estava se arrastando, estava de joelho, deitada mesmo ali entre o povo, aquela multidão querendo tocar em Jesus, porque Jesus já era muito famoso, todos conheciam os seus milagres, a sua sabedoria, as pessoas queriam se aproximar dele, e aquela mulher foi ali se arrastando, tocou na orla, e naquele momento o reino de Deus chegou até ela. Então a Bíblia diz que Jesus parou, falou: alguém me tocou e de mim saiu virtude. Então aquela mulher foi curada, então Jesus falou para ela: filha, a tua fé te salvou. Aquela mulher naquele momento ela saiu das garras do inimigo e foi para o reino de Deus. Ela recebeu a cura e também naquele momento ela recebeu a salvação, porque ela creu no Cristo de Deus, no Filho de Deus. A Bíblia também fala de outra mulher, no livro de Lucas, que ela passou 18 anos encurvada. E a Bíblia diz que um demônio mantinha ela daquele jeito. E ela não conseguia ficar normal, ficar em pé, ficar ereta, porque aquele demônio mantinha ela encurvada. E a Bíblia diz que um dia, Jesus pregando na sinagoga, aquela mulher apareceu, e Jesus viu aquela mulher e falou: filha, vem até mim. Naquele momento, aquela mulher saiu do domínio do Satanás e passou para o reino de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo expulsou o demônio, colocou a mão sobre aquela mulher e ela foi curada. E ela recebeu a cura e ela ficou perfeitamente curada, pôde ficar em pé normalmente e também ela foi salva, porque ela passou do reino das trevas para o reino de Deus, que é o próprio Jesus. Então, para que eu e você venhamos passar do reino das trevas para o reino de Deus, quando ele fala, né, que é chegado, ele não estava dizendo que ele ia dominar essa terra, não. O reino de Deus não é daqui. Nós sabemos que cada dia que passa só vai piorar o pecado.
Cada dia que passa, as pessoas não querem mais saber de Deus, querem saber de si mesmo, de fazer as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Então, mas se você quer entrar no reino de Deus, como diz aqui a palavra, né? No verso 17 diz assim: e daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E para que eu e você possamos entrar no reino de Deus, o que é que no reino de Deus tem? A Bíblia diz que o reino de Deus tem cura, tem milagre. Sim, nós vamos passar por tribulação, vamos passar por problemas, como qualquer outra pessoa. Mas se você entrar no reino de Deus, se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia está dizendo que o reino aqui é o Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que só existe salvação através do Senhor Jesus Cristo. Então ele estava dizendo, quando você aceita o reino, quando você entrega a sua vida e começa a passar a sua vida no reino de Deus, que é o próprio Jesus, fazendo a vontade, crendo nele, então nós temos direito a esses benefícios. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo curava os enfermos, expulsava os demônios e as pessoas eram libertas. Então, para que eu e você venhamos entrar nesse reino, fazer parte dele. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós subirmos com ele e passar a eternidade ao lado dele no céu, nós temos que entrar no reino de Deus, que é aceitar o Senhor Jesus Cristo. Então eu espero que essa palavra venha despertar você, que só existe um reino, que é o Senhor Jesus Cristo, e quando você aceita ele e começa a andar segundo a sua palavra, então você começa a passar para o reino do Senhor Jesus Cristo e você começa a se beneficiar pelas suas bênçãos. Então eu espero que essa palavra venha despertar você e você venha se entregar ao Senhor Jesus Cristo, você que ainda não é cristão ou que está fraco na fé. Eu espero que essa palavra abençoe a sua vida. Se você gostou, deixe seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva no canal, deixe seu pedido de oração e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.